Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Nesse canal Café com Ações, nós procuramos fazer um giro sobre notícias de economia e sobre a Bolsa de Valores. Falamos sobre esses temas, demonstrando que precisamos ser seletivos ao buscar as informações. Existe todos os dias uma profusão de notícias, de conteúdos nas mídias e na internet como um todo, nas mídias sociais. Por outro lado, muita coisa desencontrada, muita informação que não faz sentido, muita informação irrelevante. É um grande desafio, uma tsunami de conteúdo diário. Então a gente precisa separar o joio do trigo. A gente precisa ter foco, concentração, se afastar do ruído e olhar apenas o que importa para as nossas estratégias enquanto investidores. Isso é fundamental para a gente conseguir performar melhor os nossos investimentos. Temos que nos afastar do ruído, dessa confusão que existe nesse mundo de noticiários e focar apenas naquilo que pode, de alguma forma, nos ajudar a melhor nos desenvolvermos enquanto investidores. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial, criador dos canais Viver de Renda e do Café com Ações. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro e escolhemos ele para sempre, de alguma forma, trocarmos ideias, fazermos esse bate-papo sobre economia e bolsa de valores. Uma curiosidade, a Starbucks é uma das grandes empresas de café do mundo, né? A Starbucks surgiu em 1971, quando ela abriu sua primeira loja, né? E é uma empresa norte-americana. Um pouco da sua história, né? A empresa era a única loja no histórico Peak Place Market de Seattle. Em sua fachada estreita, a Starbucks oferecia alguns dos melhores cafés em grãos inteiros recém-torrados do mundo à época. O nome, inspirado em Moby Dick, evocava o romance do alto mar e a tradição dos navegadores que primeiro comercializaram o café. Em 1981, Howard Schultz, presidente, CEO e presidente do conselho da Starbucks, entrou pela primeira vez em uma loja da empresa. Já no primeiro copo de Sumatra, Howard ficou empolgado com a empresa, na qual ingressou um ano mais tarde. Um ano depois, em 1983, ele viajou para a Itália e se encantou com as cafeterias italianas. Eu também sou encantado com as cafeterias italianas. E o aspecto romântico da experiência de tomar café. A mesma coisa eu digo das cafeterias francesas. É um show à parte nessas visitas que a gente pode fazer, nessas viagens que a gente pode fazer ao exterior. Ele teve a visão de levar então a tradição das coffee houses italianas para os Estados Unidos. Um lugar para bate-papo, para uma boa conversa, para criar um senso de comunidade. Foi assim que surgiu a ideia da Starbucks. Um lugar entre o trabalho e a casa. Howard saiu da Starbucks por um breve período para abrir sua própria cadeia de café, a Il Giornale, e retornou em agosto de 1987 para comprar a Starbucks com a ajuda de investidores locais. Desde o início, a Starbucks se propunha a ser um tipo de empresa diferente que não apenas celebrava o café de sua rica tradição, mas também trazia um sentimento de conexão. A missão da empresa é inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. Atualmente são mais de 30 mil lojas em 80 mercados, esses dados são de final de 2019. E a Starbucks é a mais importante empresa mundial de torrefação e venda de café especial. E com cada xícara eles se esforçam para dar vida a essa história e a esse projeto surgido nos anos 70, mas que permanecem atuais e cada vez mais desafiador. A chegada da Starbucks no Brasil muda de alguma forma e contribui para o gosto do brasileiro começar a se desenvolver. Tanto a Starbucks como a Nespresso são ajudantes primordiais na evolução do gosto do brasileiro pelo café especial. Muito bem, no nosso programa de hoje vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes que eu acho que são importantes para a gente estar mantendo no nosso radar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão do direito de passagem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de
acompanhar esse assunto, mas existe uma ação que o Procurador-Geral da República está movendo, questionando a questão da gratuidade do direito de passagem, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe uma associação chamada ANEEL e que protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação deles dizendo o seguinte, que o fim do direito de passagem acabará com os provedores regionais de internet. A entidade ressalta que os provedores têm menor capacidade de negociação de taxas e de cobrança, que isso encareceria em muito os seus serviços, inviabilizando a chegada de redes ópticas a mercados sensíveis ao preço. A Associação ANEEL enviou uma documentação ao Supremo Tribunal Federal com seus argumentos contra o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República de suspensão do direito de passagem gratuito, estabelecido na Lei Geral das Antenas de 2015. O direito de passagem diz que as operadoras podem aproveitar vias públicas e bens públicos para construir suas redes de telecomunicações sem ter que pagar taxas. A PGR alega que o artigo 12 da lei é inconstitucional, pois viola a autonomia dos estados previsto na Constituição Federal. Conforme a ANEEL, o que representa os provedores de todo o Brasil, no entanto, as telecomunicações são serviços essenciais e precisam de estímulo do poder público para acelerar sua expansão. A cobrança de contraprestação pelo direito de passagem resultaria em uma significativa redução da capacidade de investimento das empresas de telecomunicações. A ANEEL entende que a lei de antenas não retira dos estados e municípios autonomia para estabelecer regras a respeito de serviços. Porém, a Constituição Federal e a Lei Geral de Telecomunicações determinam que a União seja a única a legislar sobre o setor. Mesmo na ausência da norma, questionada, portanto, estados e Distrito Federal e municípios não poderiam criar formas de cobrança pelo direito de passagem. Legislações locais que o fizessem incorreriam em inconstitucionalidade formal por violar a competência privativa da União. A entidade frisa que uma eventual vitória da PGR vai frear a ampliação das redes, atrapalhar o desenvolvimento da 5G e que, no momento de pandemia, mais do que nunca se transforma num serviço essencial, vital para a inclusão digital de milhões de pessoas, né? Os pequenos provedores serão os mais prejudicados, continua a associação, dizendo que apenas as grandes operadoras terão condições de arcar com esses novos custos, né? Então, está aí mais um posicionamento contrário, o que, ao meu ver, eu já falei aqui no Café com Ações em outra ocasião, não faz o menor sentido a PGR estar se metendo nesse assunto. Respeito quem pense diferente, mas eu acho que está faltando trabalho à Procuradoria-Geral da República, porque diante de tanta coisa importante que o Brasil precisa olhar, a PGR querer prejudicar o acesso à telecomunicação é um negócio realmente esdrúxulo, né? Uma outra matéria sobre esse assunto, já de uma outra empresa, né? de uma outra instituição, a Telcomp, argumenta ao Supremo que o pedido da PGR para suspender o direito de passagem gratuito desafia decretos presidenciais, vai atrasar a expansão das redes ópticas no Brasil e impedir a realização de políticas públicas. A Telcomp é uma associação que reúne operadoras competitivas brasileiras. Ela também se manifestou junto ao Supremo Tribunal Federal, que cabe agora ao Supremo definir sobre esse assunto, né? Já que a PGR recorreu ao Supremo. O tribunal deve julgar no próximo dia 10 de fevereiro a ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR quer a anulação do artigo da Lei Geral das Antenas de 2015. Que falta de coisa para se preocupar, né? Quer dizer, eles querem prejudicar a população brasileira. Alegam aí o juridicismo, seja lá o que for que eles queiram alegar, né? Mas o fato é que algo que já está funcionando há muito tempo,
Aí eles agora querem achar o pelo em ovo e querem, de alguma forma, prejudicar a população. Porque é isso que vai acontecer, né? Se caso o Supremo, que eu espero que não aconteça, que haja vida inteligente no Supremo Tribunal Federal, que a coisa não flua, né? Mas que é de uma precariedade intelectual gigantesca o que a PGR foi fazer nessa altura do campeonato, né? Então, a associação coloca que o pedido da PGR é contrário ao interesse público. Óbvio que sim. Se o direito de passagem voltar a ser cobrado, como era antes de 2015, vai onerar empresas, atrasar a expansão de redes de telecomunicação no Brasil. A ação da PGR fere, avalia a Telcomp, a política pública definida pelo governo em 3 decretos de 2018, 2 de 2018 e 1 de 2020, e que foi referendado pelo Congresso na lei que atualizou o marco regulatório do setor, a Lei 13.879/19. A contraprestação até então exigida antes da edição da norma hora atacada simplesmente impedia de saída qualquer plano de implementação de infraestrutura ao longo das rodovias, num país de dimensão continental como o nosso, por representar um custo operacional demasiadamente elevado em áreas sem a perspectiva de se oferir receita, que permitia sustentar tal custo. Em sua nota, a Telcomp diz que a prática de cobrar pelo direito de passagem vai além de desincentivar o investimento, simplesmente inviabiliza a consecução dos interesses, não só da sociedade, como também das próprias delegatárias dos serviços de telecomunicações em usufruir e prestar o serviço. Considerando o crescimento de fibra e de 5G, a entidade ressalta que desde 2015, quando a lei das antenas entrou em vigor, dispensando o pagamento para a construção de redes às margens de vias públicas, o número de cidades atendidas por fibra ótica no país quase que dobrou, passou de 2.687 para 4.012 em 2019, exatamente por conta disso, da gratuidade de passar a fibra nesses locais, né? Diz também que a 5G, tecnologia móvel em vias de implantação no Brasil, vai exigir 100 mil antenas. E lembra que relatórios da OCDE, recebidos pelo governo brasileiro em outubro, apontaram para a necessidade de flexibilizar as regras de implantação de infraestrutura para acelerar a modernização do país. A petição do Telcomp também foi encaminhada para o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma para balizar a análise do Supremo e o julgamento. Esperemos que a PGR não seja atendida nessa sua provocação sem sentido e inadequada, inoportuna, né? Falta do que fazer, certamente é isso, falta do que fazer. Mas fiquemos atentos, porque isso pode atrasar a implantação do 5G, isso pode precarizar o serviço de telecomunicações no Brasil e a gente tem que saber a quem cobrar se isso tudo acontecer, né? Se houver um retrocesso no serviço de telecomunicações no Brasil, temos que saber que esse assunto foi provocado pela Procuradoria-Geral da República e, caso seja decidido pelo Supremo Tribunal Federal, temos que saber que o Supremo Tribunal Federal contribuiu com essa aberração. Então, acompanhemos. Essa semana deve acontecer o julgamento desse assunto. Esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o like, compartilhe com os amigos e continuaremos nos vendo ao longo dessa semana. Um forte abraço a todos. Tchau.